Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde também aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Está começando neste momento mais uma Emergência 193. A gente está aqui na 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu, na presença do Tenente Queiroz. Boa tarde, Tenente, e obrigada também pela participação. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Moreira, todos que nos acompanham. É sempre um prazer estarmos aqui juntos nas tardes de sextas-feiras. É isso aí, Moreira, e a gente começa falando deste tema do Emergência 193, que a gente vai tratar sobre a atuação em eventos e grandes aglomerações por parte do Corpo de Bombeiros. Tenente, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que é feito esse trabalho no período que antecedem, esses eventos e essas aglomerações. Isso é importante a gente destacar, Ana, que a fiscalização de um evento temporário, de um evento que tem ali uma aglomeração de público, seja uma festa, um show, o próprio carnaval, é importante para evitar situações de emergência e pânico, Ou mesmo, caso tenha uma situação dessa, mitigar os riscos e mitigar os efeitos. A gente tem, historicamente, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, tragédias que ocorreram devido a grandes aglomerações, seja em shows, seja em comemorações. Então, a fiscalização por parte do Corpo de Bombeiros ocorre justamente com vistas a minimizar os riscos envolvidos. Então, o empreendedor, ou o órgão que queira iniciar ali o planejamento para fazer um evento, seja público ou privado, tem que verificar inicialmente onde vai ser localizado esse evento e quantas pessoas vão participar, qual é o público estimado daquele evento. Dependendo de onde ele for acontecer e da quantidade de pessoas que forem frequentar aquele evento, nós temos as classes de risco. Classe 1, 2 e 3. Quanto maior o número de pessoas e quanto mais fechado for aquele local, maior é o risco de acontecer uma emergência ou um pânico naquele evento. E por isso, mais restrições nós vamos ter e mais medidas de prevenção nós teremos. Eu gostaria que você explicasse também para a gente do que se trata essas classes, Classe 1, classe 2 e classe 3. Bom, geralmente nós temos eventos que acontecem numa pracinha, uma praça aberta com um público reduzido, 250, 300 pessoas. Então são eventos de classe 1, eventos que têm um risco muito menor. Então por isso esses eventos eles são declaratórios. O empreendedor ou o órgão que vai realizar esses eventos entra no site ali, muitas vezes da Junta Comercial ou do Corpo de Bombeiros, e faz uma declaração de que o risco daquele evento é risco baixo e que não precisa de fazer um processo de licenciamento complexo. Precisa apenas garantir ali que tenha os meios preventivos adequados, como um extintor, em caso tenha barracas de cocção de alimentos, rotas de segura para dispersão do público. Mas é um evento muito simples. Se a gente tem um evento risco médio, aí são eventos com um público um pouco mais elevado. Tá bom? Esses eventos precisam também ser declaratórios e precisa ali garantir o mínimo de requisito para segurança. Agora, se eu tenho um evento com um público grande, acima ali de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, pode ser que esse evento enquadre no risco alto. Mas não é só o público. Muitas vezes esse evento vai acontecer num local fechado por muros, fechado por barreiras, ou ainda com a presença de artefatos pirotécnicos, os famosos fogos de artifícios. Eles também conferem um risco elevado para aquele evento. Então, se o seu evento for de risco alto, isso pode ser consultado lá no site do Corpo de Bombeiros, tá? Todo o público, todas as variáveis que vão transformar o evento num risco baixo, médio ou alto. Aí existe um processo, todo informatizado, bem desburocratizado, mas é um processo em que o empreendedor vai planejar, vai verificar onde vai ser o evento, se precisa de extintor, quantas lâmpadas de iluminação de emergência, quantas saídas, qual a largura dessas saídas, a presença de ambulância, de brigadistas, tudo isso para garantir a segurança de todas aquelas pessoas envolvidas. Então, é importante que o empreendedor ou organizador tenha em mente que, assim que ele tiver o planejamento de um evento, entra no site do Corpo de Bombeiros, através do sistema informatizado, ele vai verificar quais são os requisitos para aquele evento dele. E aí ele vai seguir o trâmite adequado, seja de risco baixo, médio ou alto. Você falou dessa questão desse trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros e também as responsabilidades das pessoas que vão estar naquele evento, vai estar organizando aquele evento. E quais que são as dicas para o público também? Bom, é importante que o público tenha em mente que aquele evento precisa ter as condições mínimas de segurança. Então verificar junto ao empreendedor se eles têm
o alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, se eles têm um alvará de permissão da Prefeitura, se porventura naquele evento existem equipamentos para primeiros socorros, como o desfibrilador automático, né, como macas, pranchas, né, equipamentos que vão suportar ali alguma eventualidade. Também é importante verificar as saídas de emergência, né? Então, caso seja iniciado um pânico, é importante que as pessoas se dirijam de maneira calma e organizada para as saídas, para assim abandonar aquele risco. O comportamento seguro também é importante, evitar o abuso de bebidas alcoólicas, evitar levar crianças, né, para locais que tenham uma aglomeração muito intensa, pois é provável que a criança passe mal, e também manter-se sempre hidratado. Isso ajuda a gente a evitar casos mais complicados. E caso esses organizadores desses eventos não façam, né, essas fiscalizações, não acionem o Corpo de Bombeiros, quais que são as consequências para eles? Bom, caso, né, seja constatado ali no local que o evento não possui condições de ocorrer com segurança, pode ser dado início a um embargo, caso seja na fase de montagem, ou mesmo a interdição do evento, ainda que ele já tenha começado. Caso o evento, né, não apresente um risco iminente, a gente também pode estar ali mantendo o evento para minimizar os prejuízos, né, ou mesmo qualquer tipo de aglomeração, né, e encaminhar aqueles autos para o Ministério Público, que abrirá um processo contra o empreendedor ou organizador. É isso aí, Moreira. Terminamos aqui mais um Emergência 193. Agradeço a participação, Tenente. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Moreira. E não se esqueça, em caso de emergência, ligue o 93. Volto com você aí nos estúdios, Moreira. Boa tarde para você e também para os ouvintes do Sintonia.